Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária. Te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isto, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela e encantadora missão e enviará para mais e mais pessoas. No dia em que a Santa Igreja celebra São Tomé Apóstolo, na 13ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos apóstolos, um dos 12, não estava com ele quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão do seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontrava-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejais incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditastes porque me vistes? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, amados irmãos, queridos, queridas, antes de jogarmos pedras em Tomé, nós precisamos nos contextualizarmos, entrarmos mesmo profundamente no tempo, no clima que se tinha naquele tempo, naquele momento. Todos se sentiam frustrados, decepcionados, porque esperavam que isso jamais acontecesse com o Senhor Jesus e que ele fosse de fato restaurar Israel, talvez de uma forma política, talvez a mesma linha de pensamento de Judas percorria na ideia talvez de muitos ali e talvez provavelmente também na cabeça de Tomé, mas o clima que se tinha era um clima pesado, um clima de tristeza, um clima de ameaça de vida. Lembrando aqui, o texto diz: estando as portas fechadas, ou seja, os discípulos se reuniram com medo, assustados, apavorados, com ameaça de vida. Então, todo esse contexto nos traz um olhar para Tomé também, nos reconhecendo um pouquinho nele. O quanto temos nós de Tomé na nossa vida. Gente, é claro que nós também queríamos tocar as feridas de Jesus, nós também queríamos tocar do seu lado. Crer também perpassa por uma experiência empírica, ou seja, tocável, palpável. Também esse crer também perpassa por esse momento e que nós precisamos dar mão à palmatória e pararmos de acharmos que Tomé foi um infeliz na sua fala. Foi um infeliz porque Tomé fez o que nenhum outro teve coragem de fazer. Talvez todos tivessem desconfiança. Talvez quando aquela mulher que correu lá, Maria, lembra? Que correu no túmulo e encontrou um anjo, e o anjo anunciou a ela que ele está ressuscitado, e ela voltou correndo e falou para os discípulos, e nem todo mundo acreditou. Pedro foi o primeiro e o outro, João,
correu até lá no túmulo e viu exatamente como elas tinham dito, ou melhor, como ela tinha dito. Todavia, eu quero acreditar. Pedro também veio nessa ótica, só vendo. Não adianta alguém te falar. Só vendo, é preciso ver. Pedro e João correram para ver. Então, Tomé tem sido injustiçado, talvez por nós, por muito tempo, muitos anos, de não olharmos profundamente a situação histórica, o clima do tempo, e vermos profundamente que Tomé foi tão sincero com o Senhor, ele foi tão íntegro com Deus. Senhor, não pediu milagre, veja bem, não pediu milagre, deixe-me tocar, deixe-me tocar. Toque aqui, Tomé, toca aqui nas minhas mãos, do meu lado, e não seja incrédulo. Jesus chama atenção também para nos chamar a nossa atenção hoje, porque hoje nós não podemos tocar em Jesus, nós não podemos tocar nas suas chagas, mas nós podemos adorá-lo, contemplá-lo, recebê-lo na Eucaristia. E se não for pelo caminho da fé, nem isso nós temos. Se não for pelo caminho de uma verdadeira fé, nem mesmo a Eucaristia nós temos. Então, veja bem, Jesus chama a atenção deles, de Tomé especificamente, para que, felizes aqueles que, sem terem visto, acreditaram. É preciso, de fato, se mover diante de tantos acontecimentos, diante de tantas coisas que você hoje possa estar vivendo, você possa estar passando, tantas provações que você possa estar vivendo e que você possa sentir Deus distante de você e, no entanto, Ele não está. Haja visto que tudo aquilo que Jesus falava para Tomé, põe a tua mão aqui, Tomé, põe teu dedo aqui do meu lado. Não foi ninguém que falou para Jesus. Jesus sempre esteve presente. Sempre esteve presente. Ou seja, o próprio Jesus naquele dia, naquela hora, estava vendo e ouvindo. Então, por que Jesus não está vendo e ouvindo o seu clamor, a sua dor, aquilo que você está passando? Jesus está vendo, está ouvindo seu clamor e vai te sustentar e vai te ajudar no tempo dele. Deus não nos abandona, não é verdade que Deus nos abandona. Isso não é verdade. E nós precisamos profundamente acreditar, profundamente querer, profundamente rever a nossa vida com a nossa fé. Uma fé muitas vezes vacilante, uma fé muitas vezes fora da caixinha, uma fé duvidosa. Nós precisamos rever a nossa fé e dizer: meu Senhor e meu Deus, Tu me basta. Sei que tudo que vivo, tudo que passo, em Ti, Senhor, em Ti encontrará o desfecho. Acredite, tudo encontrará o desfecho em Deus, até a morte. O desfecho é Deus. Tudo na tua vida, o que você está vivendo, o que você está passando, o que a tua casa está vivendo, o que a tua família está passando, tudo encontrará um desfecho. E o desfecho é Deus. Não é bonito isso? Deus sempre será a nossa resposta. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que São José, esposo da Santíssima Virgem, nos dê a graça de confiar no seu Filho Jesus, que a Virgem Maria, Rainha do Clero, nos dê a grande graça de termos uma casa para cuidarmos de sacerdotes. Maria Santíssima, interceda nessa intenção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve São Tomé.